Gente, bora começar então? Bora começar de uma vez? É o seguinte, o tema da nossa live de hoje é como emagrecer comendo doces. Muita gente acha que é um dilema, né? Ou você faz dieta e emagrece, ou você continua seguindo sua vida e come os doces que você gosta. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que dá para emagrecer e continuar comendo de tudo, inclusive doces. Dá para manter o seu docinho, o docinho que você gosta, tá bom? Tudo que a gente tem que fazer é aprender como comer, o que comer, né? A hora certa de comer, como não deixar o nosso cérebro nos guiar para ficar comendo exageradamente, descontroladamente, quando a gente nem estava com fome, nem estava com tanta vontade assim. Então, vamos conversar sobre esse assunto hoje. Vamos falar sobre as melhores opções, vamos falar sobre tudo, tá joia? Então, gente, vocês não precisam eliminar doce da alimentação de vocês. E também não precisa ficar só comendo docinho fitness, doce fitness para emagrecer, tá? Aliás, também vamos falar disso porque isso é um grande problema, né? Tem gente que come muito esses docinhos supostamente fitness, que na verdade não são fitness nada. De fitness eles não têm nada. E aí tem gente que tá liberado, que pode comer à vontade, quando na verdade esses doces que não são fitness podem prejudicar o teu objetivo de emagrecimento. Então, eles não são à vontade. Eu sempre falo que a única coisa que é à vontade na alimentação, vontade, é folha. Dá pra gente continuar comendo as coisas que a gente gosta, vai dizer que é à vontade, que você pode comer depois que você já está entupido de comida, aí também não, né? Tudo com moderação. Mas tem várias opções de doce que vocês não precisam eliminar da alimentação. Muitas opções vocês podem, inclusive, continuar comendo todos os dias. Faz questão de comer um docinho todo dia, às vezes depois do almoço. Quem tem esse hábito? Comenta aí. Conta para mim quando que vocês sentem mais vontade de comer doce. Se é todo dia ou em situações determinadas, em que horário do dia vocês comem? Conta aí para mim, porque a maioria das pessoas eu vejo que tem esse hábito de comer depois do almoço, né? Tem esse hábito de, almoçou, tem que comer um docinho. E a gente vai ver que isso é uma questão de hábito mesmo, tá? É hábito. Hábito, inclusive, que se você quiser, você consegue tirar da sua vida. Então, é, apesar de você poder manter esses doces na sua alimentação, não quer dizer que você deveria comer toda hora, principalmente se você quer emagrecer. Tudo é feito com a maior moderação. Gente, sempre pensem numa alimentação equilibrada. A alimentação equilibrada não pode pender para mais e nem para menos. Não pode ter exagero, mas também não pode comer de menos. Não precisa comer aquele mundo de comida, aquele mundo de doce, mas também você não deveria eliminar da sua alimentação. Eu sempre falo que a gente deveria aplicar sempre a regra 80-20. O que é a regra 80-20? Pelo menos ali 80% da tua semana, tenta se alimentar de maneira mais saudável, comendo coisas mais naturais, e os outros 20% você pode ficar um pouco mais livre, tá? Não quer dizer que a alimentação saudável vai ser ruim. Às vezes a gente fica muito preso a determinados conceitos, achando que uma alimentação saudável sempre vai ser sem graça, vai ser pior do que a tua alimentação livre. E não é, você consegue deixar ela gostosa mesmo assim. E muitas vezes a gente exagera no doce, a gente sente vontade de exagerar no doce, justamente porque a gente tem um desequilíbrio muito grande. Às vezes a gente está comendo coisas só porque você ouviu dizer que seria melhor para emagrecer, que seria melhor para sua alimentação, e aí você acaba não comendo com prazer. Se você não come com prazer, mais cedo ou mais tarde você vai buscar esse prazer de outros jeitos. E aí, como você não enxerga prazer na sua alimentação saudável, você vai enxergar no oposto. Aí você vai enxergar em produtos muito industrializados, produtos ultraprocessados, como eu já dei exemplo, né? O que são produtos ultraprocessados? É tudo que não tem praticamente nenhum alimento mesmo, de verdade, comida de verdade inteira ali. Então, sorvete,
biscoito, seja doce, seja salgado, macarrão instantâneo, molho pronto, temperos prontos, industrializados, comida congelada em geral, tudo isso. A gente acaba exagerando nesses alimentos se a gente se restringe demais. Aqui em casa, eu sempre conto para vocês, né? O formiguinha aqui de casa é o Caio. Ele é que não pode ver um doce, ele tem um problema maior com isso. Então, geralmente, eu evito comprar, eu evito ter em casa, porque se eu deixar ali à vista dele, ele vai comer. E eu não vou comer. Aí, quando eu tiver com vontade de comer doce, acaba que eu não tenho que comer. Então, eu evito comprar. Às vezes eu compro e escondo, deixo bem longe dele, só para eu comer mesmo. Essas horas a gente tem que ser meio egoísta. Se tem um formiguinha aí na sua casa, então faça isso também, tá? Agora, se você é a formiguinha, também dá essa dica para as pessoas aí com quem você mora. Fala, gente, assim, né? Vou pedir encarecidamente, evita comprar, pelo amor de Deus, mas se comprar, esconde, porque senão eu vou comer. Mas então, gente, não é que não pode comer, a questão é só do controle e do descontrole. A questão é aprender a ter controle, de maneira que, se você tiver aquilo na sua casa, você não vai querer comer descontroladamente. Você tem uma barra de chocolate em casa, você quer sentar e comer a barra de chocolate inteira de uma vez. Essa que é a questão. Mas é que não pode ter, é que não pode comer. Não é isso, tá? Eu sempre falo, tenta eliminar as tentações ali da sua vista. Mas você pode ter em casa. Se é muito tentador para você, deixa escondido, deixa num lugar de mais difícil acesso, que de repente você tem que usar um banquinho, tem que usar a escada para pegar, pelo menos vai dar mais preguiça. Foi uma coisa que eu até falei na live de ontem. O nosso cérebro, entre uma coisa que a gente gosta e uma coisa que é muito de fácil acesso, o nosso cérebro tende a querer a coisa que é de mais fácil acesso. A gente, na verdade, é meio preguiçoso. Lá no fundo, nós somos preguiçosos. Então, o nosso cérebro opta por essas facilidades. Aí, pensa só, você juntou duas coisas. Juntou uma coisa que você gosta com uma coisa que está ali de fácil acesso. Nossa, aí é um prato cheio para o seu cérebro. É lógico que você vai passar ali em frente aquele alimento e você vai querer comer. Então, se aquilo é muito irresistível para você ainda, se você não consegue ter muito controle sobre aquilo, fazer o quê? Tem que dar umas escondidas, tem que dificultar o acesso ou tem que não comprar. Mas eu não tiro da alimentação. Como para mim não é irresistível, como eu tenho esse controle sobre o que eu vou comer, sobre o que eu vou deixar de comer, eu compro e faço a regra do 80-20. 80% da semana eu como bem mais saudável e os outros 20% eu como ali à vontade, o que eu quero. Outras coisas. Acaba que a gente nem segue tanto essa regra, acaba que eu acho que nem esses 20% eu acabo saindo muito da minha alimentação saudável, não. Então, a gente vai se acostumando mesmo. A Regiane perguntando, eu posso comprar uma porção para consumo de uma vez só, né? Isso, isso. Não, quando eu falo, não compre, na verdade eu quero dizer, compra só quando você estiver disposta a comer, quando for a hora de comer, né? Porque não é que precisa você deixar de consumir aquilo, não é que é para deixar de comprar para sempre, mas é para não ter ali em casa à tua vista, porque aí você acaba consumindo, sendo que você nem está com tanta vontade assim. Bateu uma vontadinha qualquer, ou você ficou ansiosa, estressada, aqueles momentos que a gente acha que está merecendo comer, aí você vai lá e come. Essa que é a questão, mas não é que é para parar de comprar, parar de comer para sempre, não, tá? Eu gostaria de falar com vocês, porque assim, muita gente pergunta: tem alguma substância, algum medicamento, algum produtinho que reduz a vontade de comer doce? Porque muita gente fala no picolinato de cromo. Eu sei, inclusive, que muitos nutricionistas costumam prescrever o picolinato de cromo, como se ele fosse assim, a solução para os problemas da vontade de comer doce. Ô, gente, e não é.
que é o picolinato de cromo? Por que você precisa ter o cromo no seu corpo? Por que você precisa de cromo no teu organismo? O cromo, ele está ligado à ação da insulina, alguma coisa assim relacionada ao metabolismo dos nossos carboidratos. Como doce é carboidrato, talvez seja por isso que muitas pessoas associem, né, o picolinato de cromo a essa vontade de comer doce, tá? Como está associado a esse metabolismo, como ele ajuda no metabolismo dos carboidratos, muitas pessoas acreditam que ele vai ajudar também no metabolismo dos doces, e por isso reduziria a vontade de comer doce, por isso muitas vezes ele é prescrito como uma substância que vai ajudar no emagrecimento. Mas isso não é verdade, tá bom? Não tem nenhum estudo comprovando que o picolinato de cromo ajuda em emagrecimento, ajuda a tirar vontade de comer doce. Isso aí é lenda urbana. Não acreditem nisso. Usem o picolinato de cromo para repor o cromo, se for o caso, se você estiver com deficiência de cromo. Caso contrário, sinceramente, você vai estar jogando dinheiro fora. Vai estar jogando seu dinheiro fora. Você já vai estar tomando um negócio que você tem, que o seu corpo produz naturalmente, e que não vai te ajudar a emagrecer mais, não vai te ajudar a tirar a vontade de comer doce, tá? Então, não caiam nessa do picolinato de cromo. Eu sempre falo, gente, o seguinte: qual que é o melhor jeito de tirar a vontade de comer doce? Comendo o doce. Ah, você tá com muita vontade de comer um brownie, um brigadeiro? Vai lá e come um pedaço. Porque sabe o que que acontece? Se você não come, você vai acumulando aquela vontade, acumulando, acumulando. Muitas vezes você fica o tempo todo ali pensando naquele alimento, sabe? Você não consegue parar de pensar naquele alimento. Se você não come, se você fica resistindo a essa vontade de comer o doce por muito tempo, você acaba aumentando a vontade. Sempre que a gente está diante de alguma coisa que não pode, que a gente não deve, algo que é proibido, parece que dá mais vontade. Tem até aquela frase, né, de proibido é mais gostoso, porque é assim mesmo. O nosso cérebro raciocina dessa forma. Tudo que tá ali mais proibido, que não pode, que você não deve, tudo você vai construindo, você vai aumentando essa vontade, tá? Então, se você não come quando você tem vontade, mas quando você tem vontade mesmo, tá? Você acaba aumentando aquela vontade, você fica doido atrás daquele alimento. Muitas vezes, se você vai e come um pedacinho, você, sentiu vontade, aí você foi, comeu um pedaço do brownie, comeu um brigadeiro, pronto, matou aquela vontade. Passou a tua vontade de comer doce, não passou? Você matou a vontade. Pronto, acabou ali. Acabou ali. Você não vai passar o resto do dia pensando naquele alimento. Você não vai passar o resto do dia encafifado com aquele alimento, talvez o resto da semana, ou até chegar ao final de semana, que foi quando você se permite comer doce. Então, se permita um pouco mais. Isso não quer dizer que é para comer doce toda hora, a qualquer momento. A gente sabe que o açúcar tem seus malefícios, tanto por questões de saúde, quanto por questões estéticas, é claro. A gente tem que ter isso em mente. Mas também não quer dizer que a gente não pode comer nunca, de forma alguma, que vai fazer super mal se a gente comer de vez em quando. Tudo é questão de dosar, tá bom? O que eu quero dizer é que se deu vontade mesmo, você viu que você não é um ciricutico assim de momento, porque às vezes você almoça, quero comer um docinho, dá um ciricutico assim, mas aí passa algum tempo, aquela vontade passou. Mas eu quero dizer, bateu aquela vontade, aí passou um tempinho, aquela vontade não passou, você continua pensando naquele alimento, você realmente concluiu que você quer comer aquilo, vai lá e come um pedaço. Porque senão vai chegar uma hora em que você vai atacar tudo. Então, eu até postei uma historinha ontem. Se você realmente está sentindo muita vontade de comer um brownie, vai lá e come um pedaço do brownie. Por quê?
Se você ficar muito tempo sentindo aquela vontade e reprimindo aquela vontade, passando o dia inteiro, talvez a semana inteira reprimindo aquela vontade, vai chegar ali no final da semana, você vai comer a forma inteira. Sendo que talvez ali na hora você teria comido só um pedacinho, aquilo já ia te satisfazer, você ia ficar bem, ia se sentir bem, e ponto final. É claro que o doce faz a gente se sentir bem. Por que, que o nosso cérebro busca tanto os doces? Por quê? Nosso cérebro tem sim um mecanismo que ele sente prazer com açúcar e com gordura. Também já falei isso mais de uma vez nas minhas lives. E dei o exemplo do neném. Você dá um chocolate para o neném, ele já sabe que aquilo é agradável, aquilo é agradável ao paladar dele. Ele faz uma carinha feliz, geralmente eles gostam. É difícil, acho que um bebê não gostar. Agora, se você der um limão, uma coisa azeda, ou se você desse, não deem, tá? Mas se você desse café, algum outro alimento mais amargo para o bebê, ele não iria gostar. Ele iria fazer uma careta, iria fazer uma cara feia. Então, o nosso cérebro já identifica isso. Para ele é sim mais prazeroso o açúcar. Com certeza é mais prazeroso. E o açúcar, ele libera neurotransmissores, libera dopamina, libera serotonina. Por isso que é tão prazeroso comer um doce. O nosso cérebro sabe disso, então ele busca esse prazer muitas vezes. Por isso que é importante não enxergar prazer apenas nos doces, apenas na comida. Busquem sempre outras formas de sentir prazer, tá bom? Outra coisa que eu comecei a falar no início da live, sobre doces que prometem ser fit, mas que não são. Gente, muito cuidado. Aí a pessoa quer emagrecer e toda hora ela tá comendo um docinho fit, ou um docinho light, um docinho diet, né, com a promessa de que é sem açúcar, sem glúten, sem lactose. E, gente, só por ser sem glúten, sem lactose e sem o açúcar refinado, não quer dizer que é mais saudável. Prestem muita atenção no que vocês estão consumindo. Pode ser que o doce seja realmente fit, seja realmente saudável? Pode ser, mas presta atenção nos ingredientes. Como eu sempre falo, aprendam a olhar, a analisar rótulos, porque muitas vezes o açúcar está lá disfarçado de outros ingredientes, tá? Você olha lá atrás, tem um monte de nominho ali que você não está reconhecendo. Pode ter certeza. As malto da vida, tá bom? E aí tem a goma xantana, tem tudo, eles colocam açúcar de outras formas, colocam adoçantes, e eu falo, o adoçante é mais prejudicial que açúcar, eu prefiro consumir o açúcar do que o adoçante. Então, prestem bem atenção no que vocês estão consumindo, não é porque é sem glúten, é sem lactose, e diz que não tem adição de açúcar, que realmente é fitness. Isso pode estar comprometendo seus resultados, dependendo da sua frequência de consumo. Às vezes você está consumindo isso todos os dias, toda hora, então, em grandes quantidades, né, principalmente. Então, isso pode estar prejudicando o seu emagrecimento. Não vai acreditando que porque é fit, diet, light, que tá certo, tá? Pode ser que aquilo seja muito calórico, tenham muitos outros açúcares em diferentes formas, tá bom? Tem outras substâncias. É o que eu falei. Ó, tirou açúcar, tirou glúten, tirou lactose. Imagina, se for deixar o alimento com gosto natural, tirando tudo isso, vocês acham que ele vai ficar com gosto de quê? Vai ficar com gosto de isopor, simplesmente. E você acha que a indústria vai te vender algo com gosto de isopor? Eles vão falir e eles sabem disso. Eles sabem que coisas com gosto de isopor não vendem, ou vendem muito menos. Então, eles fazem adições de substâncias para dar gosto a esses alimentos. E essas substâncias não são nada saudáveis. Então, não é o tipo de coisa que deve ser consumido sempre, com muita frequência, muito menos em muitas quantidades. Essa questão das quantidades é outra coisa ainda. Porque, assim, eu sempre falo, pode comer de tudo, mas não é para comer tudo. Tudo o que está à tua disposição. Tudo que está ali. Sempre dose as quantidades.
sempre se vigie, cuida para não comer exageradamente. Coma até você ficar saciada, até a sua vontade ser saciada. Você tem que aprender a identificar, tá bom? A gente sempre dá algumas dicas, tem alguns métodos para você conseguir identificar a sua saciedade. Então, tenta aprender a identificar, come mais devagar, mastiga bastante, degusta, sente o sabor daquele alimento. Experimenta comer chocolate de dois jeitos. Um, enfiando tudo goela abaixo, rapidinho. Você vai ver o quanto você come. E outro, você colocando assim, pedacinhos muito pequenos na boca. Pensa que você só tem um tabletinho bem pequeno para comer. E você tem que aproveitar aquilo ali ao máximo. Tenta aproveitar ao máximo, degustar ao máximo. Você vai ver que você vai se satisfazer muito rápido. Muito rápido, tá? Então, ao contrário de quando você simplesmente vai comendo sem sentir o sabor do alimento, sem nem parar para respirar, quando você degusta um alimento, você tem uma maior sensação de saciedade, a sua vontade. Eu digo saciedade não só de fome fisiológica, tá? Mas você tem a tua vontade saciada mesmo. Não é como se você comece sem nem prestar atenção e se questionasse depois, ah, mas será que era isso mesmo que eu queria? Parece que não era bem isso que eu estava procurando, sabe? Quando você degusta mais o alimento, quando você aprecia, você mata mais a sua vontade. E aí você não fica com vontade logo depois, logo em seguida. Você não fica se perguntando se era aquilo mesmo, você não fica buscando compensar com outros alimentos, tá bom? Então, prestem bastante atenção também nas quantidades. As quantidades são importantes. Tem que ser até aquilo que sacia a tua vontade. Não coma a mais do que você precisa, tá? E, gente, eu falei sobre opções saudáveis de doces. Quais seriam essas opções saudáveis? Quais doces que são as melhores opções para você ter no seu dia a dia? Como eu falei, tudo bem você comer um brownie ali no meio da semana. Ah, ficou com vontade? Coma, tá com muita vontade mesmo? Passou ali umas horas, você ainda tá com vontade, tá pensando naquele brownie? Vai lá e come um pedaço. Mas no seu dia a dia, o ideal é você ter opções mais saudáveis, tá bom? A gente tem opções mais saudáveis. Quais são elas? O chocolate 70% cacau, 70% para cima, tá? 70, 80, 90. Daí vai um pouco do seu gosto. Talvez o seu paladar não esteja ainda adaptado ao sabor um pouquinho mais amargo do cacau, que o cacau puro mesmo, ele é um pouco amargo. Tanto que quanto maior o percentual de cacau no chocolate, vocês vão perceber, ele vai ficando mais amargo, mais amargo. Então, inicia ali com 70%. Ah, 70% ainda é muito amargo? Tá bom, inicia com 60%. E aí, aos poucos, você vai aumentando essa quantidade. E, inclusive, é uma ótima opção o chocolate 70% cacau, tá bom? É bastante saudável, você pode comer depois do almoço. Pode comer todo dia depois do almoço? Pode comer. Dê preferência para você esperar um pouco ali depois do almoço. Às vezes, quando a gente termina de se alimentar, a gente, só por essa questão dos sabores, ah, acabei de comer um salgado, a gente fica com vontade de comer doce. Mas talvez, se você escovar os seus dentes e esperar um pouco, aquela vontade de comer doce vai passar. Então, gostei. Ai, Aninha, eu tenho depressão pós-prato. Adorei. Exatamente. Acho que dá uma depressão mesmo. Talvez a gente coma demais. Dá uma certa depressão. E aí, nosso cérebro quer buscar aquele prazerzinho. E onde que ele busca o prazerzinho? No doce. Então, espera um pouquinho depois das suas refeições. Faz assim um esforcinho. Espera um pouco, escova os dentes. Aí, deu ali, sei lá, uma horinha, você ainda tá com vontade de comer doce? Então tá, então vai, come um chocolate 70% cacau ou 60%, se você ainda acha que é um sabor muito amargo, tá bom? Aí você come, é uma boa opção de lanche, inclusive. Dá para você combinar junto com o iogurte até no meio da tarde, se você vai comer ali no meio da tarde, pode comer um iogurte com o chocolate.
aí coloca por cima uma aveia, tá bom? Ou uma semente de chia, de linhaça, fica uma ótima opção. Qual a opção que é boa também, que poucas pessoas falam? O doce de leite. Mas o doce de leite, o mais puro possível, aqueles de roça mesmo, né? Quase que é só em Minas que a gente acha. Mas o doce de leite mesmo, o mais puro possível, o mais caseirão possível e menos industrializado, é uma ótima opção também, tá? Também pode comer depois do almoço, ou pode comer ali de lanche, da mesma forma que eu falei. Ah, vai comer um iogurte ali no meio da tarde? Pode comer um docinho de leite. Às vezes até misturado fica bom. Nunca fiz a experiência, mas eu acho que não tem jeito de ficar ruim com doce de leite. Sou suspeita para falar, né, do meu doce de leite. Doce de leite. Mas eu gosto bastante, acho que deve ficar bom. E é uma ótima opção, tá? Desde que não seja tão industrializado, com vários aditivos químicos, conservantes, ele pode ser consumido diariamente. Aquela versão mais caseira, tá bom? Bem de roça mesmo, pode consumir. Outra opção de docinho. Vão escrevendo aí para mim o que vocês usam para dar aquela enganada. Escrevam para mim. E que sejam saudáveis e que sejam boas opções de lanches. Outra opção que eu gosto, frutas com canela. Dá para fazer, por exemplo, banana com canela no micro-ondas, maçã com canela, abacaxi, tá? São ótimas opções. Ao invés da canela, você pode jogar um pouquinho de cacau também. Se você tiver um leite em pó um pouquinho mais saudável, né, que não seja esses tão industrializados, mas, por exemplo, o leite de coco em pó, dá para jogar ali um pouquinho por cima também, tá? Dessas frutas, a mesma coisa. Fica uma boa opção, tá? Quem gosta de leite, gente, e não tem nenhuma alergia, nenhuma intolerância, pode tomar o leite. A Virgínia falou pastas secas. Ai, que eu não. Gente, eu nunca ponho essa opção porque eu não gosto de frutas secas. Mas eu não gosto mesmo. Mas para quem gosta, tá? São boas opções, sim. Todas as frutas secas. Só que muito cuidado com as quantidades, tá? Tipo, quando eu dou o exemplo aqui das frutas com canela, você pode comer um pouco mais, na quantidade um pouco maior. As frutas secas, elas são pequenininhas e o ideal é que você consuma pouco. Porque as frutas secas nada mais são, as frutas desidratadas, né? Elas nada mais são do que um acúmulo do açúcar ali da fruta. Claro, tem outras coisas, tá? Tem outros benefícios, não é que é só açúcar, não. Sem terrorismo. Não é que fica só o açúcar, não. Mas fica uma quantidade da frutose muito concentrada ali na fruta seca. Então, toma bastante cuidado com as quantidades para não exagerar, porque é pequenininho. Então, tudo que é pequenininho, às vezes a gente come muitas quantidades, né? Por isso que eu prefiro, às vezes, comer uma fruta com canela, porque tem bastante quantidade. Pensa, uma fatia de abacaxi com canela, aquilo me dá uma sensação de saciedade maior do que se eu comesse uns 2 damascos, por exemplo, que meio que seriam equivalentes, tá bom? Então, presta bastante atenção nisso. A Leonor falou de brigadeiro de batata doce. Legal. Não sei como que é a receita. Depois você passa aí pra gente, depois você conta qual que é a opção. A Fabi falou pasta de amendoim. Também pode a pasta de amendoim. Também cuidado com quantidade. Aliás, todas essas opções, né, gente? Sempre modere na quantidade. Nunca como descontroladamente. Não adianta pegar o pote da pasta de amendoim e comer ele inteiro, é claro. O amendoim é muito calórico, muito mesmo. Todas as oleaginosas são muito calóricas. Mas uma colher, pode comer, uma colher, tá bom? Não precisa ser uma colher enorme, de cheia, mas pode comer uma colher. O doce de leite é a mesma coisa. É uma colher, modera aí a quantidade, tá? Não é aquele tanto, não, tá? Mas um docinho de leite, uma colher de doce de leite com morango. Nossa, lá em Minas eu comia direto depois do almoço. Uma colherzinha de doce de leite com morango, que eu gostava bastante. Ou com banana, também fica bom, hein?
A banana tem um pouco mais de carboidrato, né? O morango é um pouco mais leve, é mais ideal, assim. Dá para comer um morango com doce de leite, fica ótimo, e é uma boa opção. Outra dica: consuma alimentos ricos em triptofano. O que é o triptofano? É uma substância que age na produção da serotonina, dentre outras coisas. Então, ela é uma substância que te traz mais bem-estar, te traz uma sensação de prazer, de felicidade, é a mesma sensação que o doce traz pra gente, tá? Então, todas as substâncias com triptofano. Tanto que o cacau, o chocolate em si, tem muito triptofano, por isso que dá essa sensação. Mas tem outros alimentos que têm triptofano, tá bom? Aveia, banana, e tem muitas opções, tá? Maçã, são opções com triptofano. Então, deem prioridade a esses alimentos, porque são opções bacanas, tá? Que mais? A prática de atividade física, de exercícios, também libera dopamina, libera serotonina. Então, geralmente, quem pratica atividade física costuma sentir menos vontade de comer doce. Por quê? Porque o que a pessoa às vezes busca com doce é essa sensação de prazer, é essa liberação desses neurotransmissores que dão a sensação de prazer. E isso a gente também consegue com a prática de exercício físico. Por isso que é importante manter essa prática regular, porque ajuda a liberar esses hormônios também. Então, pode ser que você sinta menos vontade de comer doces. E no mais, gente, reparem, contabilizem a frequência com que vocês estão consumindo esses doces, para não cair no exagero. O negócio é sempre equilíbrio. A palavra de lei é sempre equilíbrio. Tem que reparar, tem que contabilizar com que frequência você está consumindo. Por que você está consumindo? Ah, porque às vezes você tem uma vontade específica mesmo, porque você gosta, ou porque você está buscando prazer tão somente com aquele tipo de comida, tão somente com o doce. O que você quer com isso? Você está comendo doce sempre que você quer relaxar, sempre que você está passando por uma situação de estresse, ou você está ansiosa, ou você está entediada, você está com algum problema. Repara as situações nas quais você sente vontade de comer doce. É importante ter esse autoconhecimento, tá bom? É importante a gente começar a reparar como que a gente age, porque quando a gente repara nisso, a gente passa a ter controle sobre a gente. Como eu falei para vocês, eu também sinto fome emocional. Eu sinto vontade de comer coisas, às vezes, para passar o meu estresse, para passar a minha ansiedade. Só que eu sei, eu aprendi a identificar quando que eu tô sentindo essa fome emocional. Então eu já não deixo ela me controlar. Eu já adoto outras medidas para não perder o controle da situação, tá? Então, essa que é a questão. Sempre comecem a reparar quando vocês estão ingerindo doces, se é uma vontade ali depois do almoço, por causa, né, de um certo desequilíbrio mesmo, ou se é por questões psicológicas. Porque essas questões psicológicas são as que mais fazem a gente exagerar na quantidade. E aí é que a gente engorda. A gente engorda porque exagera na quantidade. Não é o chocolatinho 60%, 70% cacau que você come todos os dias, os 20, 30 gramas que você come todos os dias que tá te engordando. São esses exageros frequentes, tá bom? Pode ter certeza disso. É o que eu falo. A gente tem que fazer esforço para engordar. Assim como a gente tem que fazer um certo esforço para emagrecer, a gente também faz esforço para engordar. A questão é que a gente geralmente é muito mais esforçado para engordar do que para emagrecer. A gente costuma ter um consumo muito mais frequente de alimentos que engordam mais do que de alimentos que favorecem o nosso emagrecimento. Essa que é a grande questão. Então, reparem como, quando vocês estão comendo. Sigam essas dicas que eu falei de degustar bastante os alimentos. Sente o sabor. Vai comer um doce? Não sai comendo assim, sem sentir o gosto dele, só por comer, tá bom? Sente degustando mesmo o sabor. Cada pedacinho ali, deixa o chocolate derreter dentro da sua boca. Sente bastante,
todos os sabores que tem ali naquele doce. Você vai ver como assim você vai ficar saciada mais rápido, você não vai sentir vontade de colocar mais chocolate para dentro, tá bom? Vocês vão sentir vontade com menos frequência. E contabilizem essa frequência de consumo. Quantas vezes na semana vocês estão consumindo? É bom a gente fazer um diário para a gente ter esse controle de quantas vezes a gente está consumindo. Até para a gente conseguir reparar se é um hábito que está ali na nossa vida ou se é em situações específicas de estresse, de ansiedade, como eu expliquei, tá bom? Não deixem isso simplesmente se tornar um hábito automático. Muita gente, às vezes, como eu falei até, come um docinho ali depois do almoço só porque está habituado a comer um doce depois do almoço. Mas você já experimentou tirar? Você já experimentou almoçar e ao invés de ficar ali sentado na mesa, você já experimentou ir escovar os dentes, bebe uma aguinha, bebe uns 100 ml de água, vai escovar os dentes e ali espera depois de um tempo. Geralmente, a vontade de comer doce passa nesse momento. E aí, depois de uns 20 dias, umas 3 semanas, você já não tá mais sentindo aquela vontade de comer sempre. Refrigerante durante as refeições é a mesma coisa, é um hábito. Se você parar de tomar, depois de um tempo, você vai se habituar com isso. Você não vai mais querer ficar tomando refrigerante junto, tá bom? Então, reparem se é um hábito que está automático ali na sua vida, que talvez você nunca tenha feito realmente um esforço para tirar ele da sua vida, ou se você está comendo por questões emocionais. A gente sempre tem que identificar o que está acontecendo, porque só assim a gente consegue solucionar. Tá bom, gente? É isso, 8h40 já. Ontem a gente falou 1 hora, mas hoje vamos finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me chamem, deixem comentários nessa live que hoje ela vai ficar gravada, tá bom? Então qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha ficado, que eu não tenha respondido, que vocês não tenham perguntado, deixa como comentário lá na foto, tá bom? Se vocês curtiram, vão lá na live, curtam, compartilhem com quem precisa ouvir isso, com quem vai gostar dessa live também, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Ótimo dia. Agora eu vou cortar meu cabelo. É a última vez que vocês estão me vendo com esse cabelo enorme. E amanhã tem mais. Isso mesmo, Leni. Amanhã tem mais, às 8 horas da manhã. Mais tarde eu vou divulgar o tema para vocês, tá bom? Um beijo grande. Ótimo dia.